A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos no canal Assembleia de Deus, Flórida Paulista. E neste vídeo, nesta tarde, estamos aqui para poder estar explanando sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical. Após esse trimestre, nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje, eu quero, juntamente com os nossos amados irmãos, estarmos aprendendo a lição de número 10, que tem por título Só o Evangelho muda a cultura humana. E nós temos como textual a palavra de Deus dizendo: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Temos como a verdade prática, dizendo: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia para que possa estar acompanhando conosco os versículos que nós estaremos aqui fazendo citação deles ao longo dessa escola bíblica dominical. E aproveitando, peço para que você possa estar se inscrevendo no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Flórida Paulista, e poder também estar convidando mais amigos para estarem aproveitando este ensino que estará trazendo grandes bênçãos para a sua vida espiritual. A leitura bíblica em classe está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10, que diz-nos assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós hoje temos como objetivo geral da nossa lição demonstrar que a cultura, para ser transformada, pode ser transformada pelo Evangelho. Dentro da nossa introdução, a qual já estamos, queremos trazer uma lição prática, rápida, para que os irmãos possam compreender tudo aquilo que nós estaremos tratando nesta manhã. Dentro dessa introdução, a lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. A Bíblia Sagrada nos ensina que desde o momento que Adão apostatou,
não creu na palavra de Deus, desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e passou para toda a humanidade. Isso também influenciou a cultura do ser humano, principalmente nos dias a qual nós estamos vivendo hoje. Diz aqui a nossa lição que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. É o que nós temos visto nos dias a qual estamos vivendo hoje, como uma cultura que representa a cada povo, a cada nação, está totalmente contrário aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Mas há uma boa notícia, que o poder do Evangelho de Cristo, ele pode transformar qualquer cultura. Então, vemos que a Igreja de Cristo não deve se conformar com este mundo, mas que jaz no maligno. Conforme Paulo nos revela, se você estiver com sua Bíblia, aqui em Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, uma passagem bem conhecida, mas que é um alerta para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos nos posicionar para sermos o sal desta terra, a luz neste mundo, levando o Evangelho de poder, que pode transformar a cultura, o homem, a nação a qual nós vivemos, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E nesta lição de hoje, nós estaremos vendo 3 tópicos, cada um com o seu subtópico, e o primeiro tópico será o que é cultura. Pois bem, a definição de cultura diz a nossa lição: no princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Nós bem sabemos que no início da raça humana, o homem, para sua sobrevivência, ele deveria arar a terra e cultivar, para que dali, do suor do seu rosto, do seu trabalho, pudesse se alimentar e sobreviver. Mas com o passar do tempo, a definição de cultura veio nos trazer mais algumas coisas. Como diz aqui na nossa revista, hoje cultura significa a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Quero destacar aqui as realizações. Vivemos hoje no século XXI e vemos quanto o homem, ao longo da história, desde o momento em que a igreja também foi colocada aqui na terra, nós vemos quantas realizações o homem tem feito. E hoje, no século XXI, uma delas é as redes sociais. E vemos como ela tem influenciado e ela tem sido feito parte da vida do ser humano dentro da cultura a qual ele está vivendo. E nós, como cristãos, devemos entender esses dias e sabemos também lidar com as redes sociais. As redes sociais, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Nós vemos que a maioria das pessoas, elas estão sendo influenciadas e muitas vezes para o mal. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele usou tudo o que era possível
para poder transmitir a palavra de Deus ao seu povo. E hoje nós podemos alcançar o outro lado do mundo, pessoas que estão em seus lares, principalmente hoje que estamos vivendo uma pandemia mundial, onde as pessoas estão apavoradas, atormentadas, em pânicos, estão com medo. É um momento que nós podemos estar usando as redes sociais para levar o Evangelho de Cristo Jesus, para que essas pessoas possam encontrar na palavra de Deus um refrigério para a sua alma. Diz ainda a nossa revista que a cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas, conforme a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Logo, percebemos que, infelizmente, a cultura da humanidade ela é voltada, infelizmente, para a rebelião contra Deus. Por estar já nos malignos, o ser humano, a cada dia que se passa, ele tem feito aquilo que não agrada a Deus e tem usado a cultura para se rebelar contra o Senhor Deus. O segundo subtópico desse primeiro tópico diz o seguinte: a cultura dos gentios. Por havermos perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Isso nós vemos e vivemos principalmente nos dias de hoje. Aquilo que toma o lugar de Deus, que não é o Deus que criou todas as coisas. Quando a pessoa adora, pode ser coisas, pode ser pessoas, ou pode ser um ídolo que está tomando o lugar de Deus, ele está sendo uma pessoa que está se rebelando contra o Criador e adorando a criatura. Nós vemos que nos dias de hoje, as pessoas, infelizmente, eles têm ido por este lado, tentando preencher dentro do seu ser, porque o vazio que existe nele, porque ele foi feito, o ser humano, ele foi feito para adorar a Deus. Mas quando o homem está no pecado e ainda não nasceu de novo, este vazio dentro de si, ele vai tentar preencher com as coisas materiais a qual está ao seu alcance, isso fazendo com que ele venha se rebelar contra o Senhor. Ele vai procurar preencher este anseio que há dentro da sua alma, e muitas vezes este anseio, que é o anseio de adorar, por ele estar no pecado, a sua adoração então é levado para a idolatria e rebelião, e não reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas e tudo está diante do seu poder. Nós vemos também que diante da cultura dos gentios, nós vemos que é contrário à palavra de Deus. Há uma total inversão de valores nos dias a qual nós estamos vivendo. Nós vemos como a cultura a qual nós estamos vivendo nela, mas a igreja, ela anda contra a cultura do mundo. Mas nós vemos a cultura de hoje, onde vemos uma transformação, onde os seres humanos têm considerado a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio como algo normal dentro de uma sociedade. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, Deus ali traz uma palavra para a sua nação, uma palavra de juízo, aonde ele diz: ai daqueles que chama de bom o que é mal. Então, que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, andarmos na luz e na contramão dessa cultura a qual nós vivemos hoje, levando o poder do Evangelho de Cristo. O terceiro tópico, para que nós possamos encerrar esse primeiro tópico,
Ele diz aqui o terceiro subtópico, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, completa palavra de Deus. É onde acontece na nossa vida uma guerra espiritual, onde nós estamos diante da cultura humana, trazendo os seus valores distorcidos por causa do pecado. E ao outro lado nós temos a palavra de Deus, com princípios estabelecidos por Deus, para que o ser humano possa andar de maneira justa diante do Senhor, para que de Deus receba o seu favor. E diz aqui a nossa lição que a palavra do Senhor, ela que nos ensina como nós devemos andar diante do Senhor Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz à igreja o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo quanto nós fizermos na nossa vida, seja no trabalho, dentro de casa, a maneira como nós tratamos os nossos vizinhos, como nós procedemos em qualquer lugar onde estivermos, nós tudo que for fazer tem que ser para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo tópico, que também está dividido em 4 subtópicos, que tem por tema uma cultura dominada pela iniquidade. O primeiro subtópico nos diz: a cultura original. Diz no seguinte, Salmo 24, verso 1, a palavra de Deus nos diz que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Aqui no livro de Salmos 24, e verso 1, dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se tudo é do Senhor, se tudo pertence a Deus, originalmente, então, tudo que o homem fizesse deveria ser para glorificar a Deus. E entendemos também uma outra coisa, que tudo pertence ao Senhor. Para que nós possamos entender isso, nos faz necessário fazer uma pergunta: o que vamos levar? O que é nosso quando nós sairmos dessa terra? A resposta a essa pergunta, que você já está tendo em sua mente, pode lhe mostrar que não levamos nada, tudo aqui fica, porque tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Então, logo, tudo que nós deveríamos fazer deveria glorificar ao Senhor. Mas vemos também que por causa da queda, do pecado, infelizmente, o ser humano se desviou daquilo que Deus colocou como propósito para a sua vida diante da sua presença. O nosso segundo subtópico deste tópico traz o seguinte: a cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema, Gênesis capítulo 4, versículo 23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam opressão à matança. Hoje, vemos que aqueles dias replicaram-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. Vivemos em uma sociedade que podemos dizer que é uma sociedade que adora a maldade, a crueldade e principalmente a violência. Em todas as faixas etárias da vida do ser humano, nós vemos isso nos dias de hoje. Vemos através das mídias, através dos filmes, através de alguns jogos, onde crianças, adolescentes, jovens ou adultos
ali está inserido a violência, a morte, a qual a cultura humana está contextualizada nela. Assim, quando Adão caiu e o seu filho Caim matou seu irmão Abel, isso se propagou, aumentou e multiplicou-se naquela geração. Mesmo após o juízo de Deus, do dilúvio, e Noé com sua família novamente começar a povoar a terra, esse mal, essa cultura do culto à violência, ele continuou, e nós vemos ao longo da história humana, até os nossos dias de hoje, como a violência tem aumentado, se multiplicado dentro da sociedade humana. Dentro disso, nós vemos, por exemplo, sobre o aborto. Quantas pessoas têm lutado em muitas nações para que o aborto seja legalizado. Mas como diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, aonde Deus diz para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi para ser profeta. Logo, entendemos pela palavra do Senhor que quando a pessoa está sendo gerada dentro do ventre de sua mãe, ali já há uma vida, e essa vida está sendo gerada por permissão de Deus. Então, não é o homem que tem o direito de dizer se aquele ser que está sendo gerado, deve viver ou morrer, porque ali está uma vida que Deus permitiu para que viesse ser gerado e nascer e viver nesta terra. Nós vemos também que dentro dessa cultura, algumas nações têm até aprovado a eutanásia, onde eles decidem também se uma pessoa doente deve morrer ou viver. Mas conforme diz em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que é o Senhor Deus que mata e que dá vida, que deixa ir à terra e traz a ele de volta. Então, tudo pertence a Deus, e até a nossa vida, o fôlego de vida, o direito de viver, está na mão de Deus. Mas a cultura de hoje traz essa crueldade e indiferença para com o seu próximo. Nós vemos, então, que cada dia mais e mais o ser humano tem se voltado para a violência, a falta de amor no seu coração, se esquecendo do que Deus é e do que Ele tem feito em sua vida. Ainda, o terceiro subtópico fala a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. Sabemos que o nosso país, o Brasil, é considerado uma nação erótica, e esse conceito do povo brasileiro é explorado em outras nações. A ver como algumas festas que infelizmente ofendem a santidade de Deus, que acontece em nosso país, como o carnaval e outras festas mais, aonde o erotismo é colocado publicamente e as pessoas acham isso como cultura, uma coisa natural. Mas nós vemos que isso tem trazido consequências nefastas para o projeto de Deus para a vida do ser humano, entre eles o casamento. Por causa do erotismo, nós temos visto hoje tantos casamentos sendo prejudicados, tantos divórcios, ainda mais pessoas aonde estão se relacionando com outras sem nenhum compromisso e trazendo prejuízos espirituais, emocionais e também prejuízos para o seu corpo humano, muitos deles contraindo algumas enfermidades ou doenças, a qual vem de uma vida promíscua. Então, nós vivemos hoje, infelizmente, uma cultura erótica, contrário àquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Diz aqui a nossa revista, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez sepultura. Lameque, ele casou-se com 2 mulheres,
E ali então começou, né, a bigamia, algo que não estava dentro do projeto de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui na nossa revista é a questão da fraqueza moral. A exemplo de Sansão, que tinha tudo para dar certo. Mas quando nós lemos a história de Sansão no livro de Juízes, nós vemos um homem que foi desde o ventre da sua mãe consagrado para ser nazireu de Deus, para um projeto divino, mas desde que ele veio tomar consciência, ele tomou decisões que levaram a ele a uma morte prematura, que talvez não estava dentro dos planos de Deus, mas por causa das suas atitudes e também por causa das suas atitudes que levaram ele a essa fraqueza moral. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, como diz a nossa revista, a fim de espalhar-se por toda a humanidade. A Igreja de Jesus Cristo, Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, dizendo o seguinte: fugir da prostituição. Como estamos vendo aqui sobre a questão da cultura do erotismo, nós vemos da parte de Deus uma ordenança. A única coisa que nós devemos fugir, há exemplo na Bíblia de José, na casa de Potifar. Ele fugiu da mulher de Potifar, da esposa de Potifar, porquanto ela queria deitar-se com ele. Mas ele entendeu que não poderia fazer aquilo porque estaria pecando contra Deus. Então, ele simplesmente tomou uma atitude, teve uma atitude e fugiu daquela mulher. Então, nós devemos também ter a nossa atitude do dia de hoje conforme a palavra de Deus e não deixarmos que essa cultura erótica, onde tem levado muitas pessoas a vícios, como a pornografia, que tem trazido tantos malefícios às pessoas, não possamos deixar que esta geração, os nossos filhos, a nossa família, possa ser contaminada com estas coisas. O último subtópico é a cultura do consumo irrefreável. Nós vivemos numa cultura materialista, aonde as pessoas com vazio de Deus em seus corações estão trocando pessoas por coisas ou valorizando pessoas pelas coisas que ela tem. Então, nós, como cristãos, devemos entender que as pessoas valem mais do que as coisas. E devemos também termos da parte de Deus sabedoria, um autocontrole, numa cultura tão consumista, onde as pessoas gastam dinheiro daquilo que não precisa. E vemos tantas pessoas aí enroladas, endividadas, em crises, porquanto não teve um controle na sua administração financeira. Tudo isso por causa do vazio de Deus em sua vida. Vamos para o terceiro e último tópico desta lição, desta manhã, a qual tem como o subtítulo: o Evangelho transforma a cultura. Esse terceiro subtópico, ele está dividido em 3 subtópicos, a qual diz o seguinte: primeiro, Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando em sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Mas como diz aqui a palavra do Senhor em João, capítulo 19, e o versículo de número 20, diz o seguinte: e muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade que estava escrito em hebraico, grego e latim, aonde está escrito o seguinte: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ou seja,
nós vemos que Jesus Cristo, ele transformou. Nós vemos nesse texto bíblico que quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou colocar em cima dele um título que estava escrito tanto no hebraico, no grego, como no latim. Todas as pessoas com aquelas línguas que sabiam falar pudessem compreender e ler o que estava escrito ali. Isso nos traz para nós que Jesus Cristo influenciou milhares de pessoas. Há um momento em que ele, andando neste mundo durante 3 anos e meio de seu ministério, levando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus a todos os homens, ele conseguiu impactar e transformar estas pessoas. O segundo subtópico diz o seguinte: o Evangelho transforma a cultura. Temos escrito no livro de Atos, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, chega à cidade de Éfeso, e ali, Paulo chegando, acontece um grande avivamento naquela cidade. As pessoas, ao ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor que existia ali feiticeiros, mágicos, que pegaram os seus livros de magias e queimaram em praça pública, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Éfeso era a capital da Ásia Menor, e lá em Éfeso existia o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aonde existia ali o culto a essa deusa grega romana, juntamente com os seus rituais, mas que quando o Evangelho de Jesus Cristo chegou ali através do apóstolo Paulo, aquelas vidas foram impactadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, nós, a Igreja do Senhor, temos também este papel, através do Evangelho de Jesus Cristo, levarmos a palavra do Senhor e as pessoas a ouvirem, nós orando, buscando o Senhor, o Espírito Santo convencendo-as, podemos então impactar a cultura a qual nós vivemos e as pessoas se renderem a Cristo e as suas vidas serem transformadas. O terceiro e último subtópico desse terceiro tópico diz: os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era a capital da Macedônia. Era uma cidade portuária, muito comercial e muito importante nos dias dos apóstolos. E ali nós vemos que quando Paulo chega àquela cidade e começa a pregar o Evangelho, e as pessoas ali aceitam a Cristo Jesus como Salvador. Na sua primeira carta, ele começa dizendo o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que têm o lugar, invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós vemos aqui Paulo trazendo essa sua saudação na sua carta. Ele faz menção que aquela igreja era uma igreja de santos, santificados, ou seja, separados, dentro de uma cultura grego-romana, uma cultura promíscua, uma cultura violenta, uma cultura idólatra, uma cultura erótica, mas por causa do poder do Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas ali naquela cidade, apesar de viver dentro daquele contexto cultural contrário à palavra de Deus, mas foram transformados e estavam andando como santificados na presença do Senhor, como luz brilhando neste mundo em trevas. Assim também nós, que nós possamos fazer a nossa parte, submetendo-nos à palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos ensina e nos determina, e assim como esta igreja de Corinto, nós possamos ser uma igreja nos dias de hoje, a qual a cultura, como diz a Bíblia, já no maligno.
quando Jesus Cristo, após a ceia, estava falando com seus discípulos no Evangelho de João, e disse o seguinte: o príncipe deste mundo nada tem a ver comigo. O mundo já no maligno, como disse João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. Então, vivemos dentro de uma cultura onde o maligno tem realizado coisas terríveis na vida do ser humano, fazendo ele se rebeliar contra Deus. Mas a igreja ainda está aqui nessa terra, e ela está vivendo no meio dessa cultura, mas devemos brilhar como luz e fazer a vontade do Senhor, para que Cristo Jesus seja glorificado em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Espero que essa manhã tão maravilhosa, após estivemos aqui meditando nessa escola bíblica dominical, onde tem por título o Evangelho transforma a cultura humana, que possa acrescentar a sua vida e que a sua vida possa ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu espero você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima vez que estaremos aqui estudando a próxima lição. E inscreva-se no nosso canal Assembleia de Deus Flórida Paulista, convide, dê um like, dê um joia, nos ajude para que o Evangelho do Senhor Jesus seja propagado neste mundo e que vidas possam vir a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.